Boa noite, irmãos, graça e paz. A minha gratidão por estar aqui ao lado dos irmãos, juntos com os irmãos, ao reverendo Gustavo e conselho, por este convite, para estarmos aqui participando deste culto comemorativo e de ações de graças, não é? Pelos 41 anos da Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. Parabéns aos irmãos membros desta igreja, né? Deus seja louvado pelas suas vidas e pela vida da nossa igreja aqui. Eu me alegro muito por estar aqui com os irmãos. Eu estava ali nos meus dedinhos fazendo as contas, há 36 anos e 6 meses, aqui nessa frente, no púlpito, eu fui ordenado ao sagrado ministério da Palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida da Igreja do Jardim Satélite, que faz parte também da minha história, não é? Eu louvo a Deus por este momento tão importante também na minha vida. E ao lado ali do presbítero Etelvino, né? Muito gostoso poder estar ao lado dele. Já há algum tempo que não pudemos vê-lo e agora desfrutando da companhia dele neste dia festivo. E também o meu papai e a minha mamãe estão aqui. Eu me alegro muito pela vida do papai, também um dos primeiros presbíteros desta igreja. E meus irmãos, o propósito maior da nossa vida é glorificar a Deus e alegrar-se nele constantemente, plenamente, e alegrar-se no nosso Deus eternamente. Então, meus irmãos, que sejamos conduzidos pelas Escrituras e procuremos agradar ao nosso Deus e Pai, conforme Ele ordenou, com gratidão nos nossos corações, com zelo, com santidade, com seriedade, inteligência, reverência, humildade, fé, amor e perseverança. Este é o fim supremo e principal da nossa existência. De acordo com a vontade soberana do nosso Deus, Ele nos escolheu em Cristo Jesus para Ele. E Ele, pela sua soberana vontade, organizou esta sua igreja para o seu louvor, para a sua glória. Então, meus queridos irmãos, eu louvo a Deus por estarmos juntos na presença dEle, louvando, adorando e agradecendo a Deus pela vida da Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. E fico muito tranquilo aqui no púlpito, ao lado do reverendo Gustavo, e também vendo entre nós minhas ex-ovelhas, lá do Jardim São Vicente, estão aqui agora como membros da igreja. Eu me alegro também por rever os irmãos aqui, né? Convido os queridos para abrirmos a palavra de Deus neste instante. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, nós vamos ler versos 14 a 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 14 a 16. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos a uma só voz esses 3 versículos das Escrituras, do Salmo
do grande sermão do Senhor Jesus Cristo. Mateus 5, 14 a 16. Vamos ler juntos, queridos? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram em casa. Assim brilhe também vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Amém. Querido Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra que mais uma vez lemos neste culto público, onde recebemos os teus ensinos, ouvimos a tua voz. Pedimos, ó Deus, que continue falando ao nosso coração, ao meditar neste texto sagrado, nesse texto do grande Sermão do Monte, proferido pelo teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós te bendizemos também pelos hinos que cantamos, ouvimos, participamos, os cânticos de louvor e adoração. Ó Deus, continue assim com o teu Espírito, abrindo o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, para termos mais de Ti nesta noite, através da meditação desse texto. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu compartilho nesta data festiva dos 41 anos da nossa igreja aqui no Jardim Satélite, dentro destes versículos sagrados, uma igreja que brilha. Este é um desafio para nós como igreja em todas as épocas, em todos os momentos. Uma igreja que brilha. O texto, então, irmãos, está inserido no grande Sermão do Monte. Jesus Cristo nos fala, Jesus Cristo nos ensina que nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O Senhor Jesus Cristo, falando ao meu coração e ao seu coração nesta hora, a igreja que brilha. A Bíblia, meus irmãos, é um livro que apresenta analogias simples, mas ricas de ensinamentos. Jesus Cristo utilizou então de várias figuras para tornar os seus ensinos compreensíveis e aplicáveis na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, em tudo aquilo que estamos realizando e vivendo como seus servos, filhos do Deus Altíssimo em Cristo. Nós sabemos, irmãos, que a origem da luz está em Gênesis capítulo 1, versículo 3. E a luz foi criada por Deus para brilhar. Esse é o papel fundamental. O cristão é considerado biblicamente de filhos da luz. Eu e você, se professamos Jesus Cristo como Salvador pessoal, nós somos
considerados filhos da luz. O apóstolo Paulo, escrevendo, movido, iluminado e inspirado pelo Espírito Santo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, verso 8, nos transmite este ensino: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Então há uma pergunta no nosso coração: quais são algumas lições que podemos extrair da luz, a fim de que, como igreja, eu e você, possamos brilhar mais e mais? Quais são essas lições? Quais são algumas evidências quando Cristo é a luz da nossa vida? E é bom lembrarmos aqui, irmãos, que a luz é um símbolo universal. Que ser luz do mundo não é ser luz no céu ou da terra, mas luz para pessoas que estão no mundo. As pessoas que estão junto de nós, na nossa sociedade, no nosso convívio, nos nossos relacionamentos, que carece de Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Então, meus irmãos, quando nós paramos nesse texto, que Jesus Cristo nos comunica esta verdade, e agora eu e você, que professamos Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, Ele está declarando que nós somos luz neste mundo, luz perante as pessoas. Brilhe a vossa luz diante dos homens, brilhe a sua luz, para que vejam as vossas boas obras, aquilo que você está realizando para Deus, em nome de Deus e para a honra e a glória do nosso Deus, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus, Deus Pai, que nos escolheu, nos elegeu para Ele mesmo, na pessoa de Cristo. Então, em primeiro lugar, a igreja que brilha, ela é pura. A luz, ela simboliza pureza, é estar totalmente limpo. Muitos pensam que é a água cristalina ou o ar que são puros. Basta passar a água no filtro e verificar o ar que possui germes. A luz vem do sol e é puríssima. Ela bate na sujeira e até mesmo na água poluída, e ela continua sendo pura, ela não se contamina. E nós podemos avaliar o caráter de uma pessoa que está em Cristo Jesus, buscando uma vida de pureza, de santidade, de limpeza, ou seja, uma pessoa limpa, pura. Podemos avaliar esta pessoa através de 3 modos: os seus atos, as suas palavras e as suas ações. Os seus atos, ações, palavras e os seus pensamentos. E é importante isto. Nós nos avaliamos também a cada dia da nossa vida. Como está o nosso procedimento, como têm sido os nossos pensamentos e como têm sido as nossas palavras. Aqueles que estão ao nosso lado diariamente,
o que eles estão ouvindo e vendo em nós, em mim e em você. Jesus disse, Jesus ensina no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 8, bem-aventurados, felizes os limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. A igreja que brilha, ela é pura. Por quê? Nós temos um Senhor, nós temos um Salvador, que foi um homem puro, o único homem que não pecou e pisou a terra, a nossa terra. Ele é o exemplo supremo para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Filipos, ele escreve: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Uma vida que em Cristo Jesus busca esta santidade, esta pureza, deve se ocupar por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa reputação, boa fama. O apóstolo Paulo não termina o texto aí, ele resume com esses dois termos, ou estas palavras, dando ênfase aos nossos corações. E se há alguma virtude, isto é, excelência moral e espiritual, e se há algum louvor, isto é, aquilo que é feito para a glória de Deus, pensem nisto, pensem nisto. Devemos então cuidar da nossa mente. Que Deus nos ajude, irmãos, a manter a nossa natureza, a nossa mente e os nossos olhos dominados pelo fruto do Espírito Santo, diariamente. Devemos pedir, devemos orar, pedir ao Senhor que nos ajude pela ação do Espírito de Deus que habita em nossas almas, diariamente a produzir o fruto. A nossa mente estará voltada para as coisas de Deus, para a sua palavra. E Gálatas 5, 22 e 23 nos comunica isso, nos ensina que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós precisamos ser dominados pelo fruto do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, nós, nesse texto do Senhor Jesus, nós podemos identificar também que a igreja que brilha, ela é dinâmica. A igreja que brilha, ela é dinâmica. A luz,
é símbolo de atividade, irmãos. A luz é veloz e mais veloz que o som, chegando a atingir cerca de 300 mil quilômetros por segundo. O cristão, eu e você, o crente verdadeiro, ele não pode ser inativo, ocioso, preguiçoso. Quando a luz acaba, tudo para. O ministério do Senhor Jesus Cristo foi marcado pelo dinamismo, a ponto de não ter onde reclinar a sua cabeça. Quem não sente impulsos para servir o Mestre e Senhor Jesus Cristo, com amor, com dedicação, com zelo, pode duvidar da inteireza do seu cristianismo. Nós precisamos ter este fervor, queridos, nos dedicarmos com amor, com zelo, com vontade. O exemplo que nós podemos deixar aqui para os irmãos, para os nossos corações neste momento, é a igreja de Tessalônica. Mesmo em meio a muita tribulação, sofrimento, angústias, era uma igreja operosa. Início da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. Capítulo 1, versos 2 a 4, 5 a 7. As três virtudes mencionadas nesse texto são frutos do dom do novo nascimento operado pelo Espírito Santo de Deus. Fé, amor e esperança. Essas graças jamais, irmãos, são inativas, mas causam na nossa alma, na minha e na sua, atividades que honram, que glorificam a Deus, o nosso Deus, o Deus que nos deu o seu próprio Filho, que se entregou por nós, para que nós tenhamos uma nova vida, uma nova disposição de vida e tenhamos a certeza diária da vida eterna com Ele no céu. Precisamos então trabalhar, servir com dedicação. A fé resulta em operosidade, o amor em abnegação, e a esperança nos ensina firmeza. E vos tornastes o modelo, o exemplo. O apóstolo Paulo, Silvano e Timóteo estão escrevendo esta carta, declarando que os irmãos ali eram exemplo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, uma região grande. Então, eu e você, nós,
membros da Igreja de Cristo Jesus, somos exemplos para outros, numa vida de atividade, na vida dinâmica de serviço para o nosso Deus e para o seu reino. E para o seu reino. Então, irmãos, a igreja, ela brilha porque ela é pura, porque ela é dinâmica, ela está trabalhando, ela está evangelizando, ela está realizando o trabalho, ela está amando as pessoas, ela está se dedicando para a obra do Senhor todos os dias, não só aos domingos, mas todos os dias. Onde eu e você estivermos, nós continuamos sendo igreja. Ao sairmos do templo, nós continuamos sendo igreja. Onde nós estamos? No nosso serviço, na realização da nossa profissão, na escola, na faculdade, no comércio, onde estamos? Continuamos sendo igreja de Cristo nessa sociedade, trabalhando para Ele. Em terceiro lugar, a igreja que brilha é cheia de conhecimento. E é muito bom observarmos que as nossas igrejas têm buscado o ensino verdadeiro das Escrituras, têm buscado crescer cada vez mais. Os amados irmãos estão envolvidos numa vida de oração, numa vida de estudo da palavra, buscando mais e mais o conhecimento da vontade soberana de Deus. A luz é símbolo de conhecimento, irmãos. Épocas em que a história da ciência não progrediu são chamadas de Idade das Trevas. Isso na Idade Média, quando ocorreram deteriorações culturais e econômicas na Europa, consequentes declínio do Império Romano no Ocidente. Período de escuridão e ignorância. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a luz de Deus para aqueles que estão na escuridão do pecado. Precisamos então, como luz do mundo, estarmos comunicando, aprendendo mais do Evangelho de Cristo e comunicando este Evangelho a muitos que estão ao nosso lado, que ainda estão na escuridão do pecado. A igreja, eu e você, nós precisamos conhecer mais os mandamentos, conhecer mais os preceitos, os juízos, conhecer mais a vontade soberana de Deus para o nosso viver, colocando em prática o que estamos lendo, o que estamos estudando, as mensagens que estamos recebendo na igreja durante a semana, colocar em prática as Escrituras sagradas. Quantas vezes você já leu a Bíblia hoje? Ah, pastor, já estive na escola dominical. No culto matutino, na escola dominical, eu ouvi a leitura e participei da leitura bíblica no templo. Hoje à noite também, neste culto. Mas eu estou falando, você, particularmente, quanto tempo você já usou ou investiu hoje para ler as Escrituras? O conhecimento vem pela leitura, pelo estudo da palavra de Deus. A fé cresce, a nossa fé se desenvolve e cresce quanto mais eu tenho das Escrituras sagradas no coração, na alma, na mente. Eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Eu preciso ouvir a voz de Deus todos os dias. E como eu vou conhecer mais a vontade de Deus se eu não leio a Bíblia? Eu oro pedindo a Deus que aumente a minha fé, mas eu não leio a Bíblia. Precisamos da Bíblia, irmãos. Ela é a palavra de Deus. Ela não se torna a palavra, ela é
a palavra, de Gênesis a Apocalipse. E nós precisamos ler não só o livro dos Salmos, né, que é belíssimos, né, mas toda a Bíblia, conhecer toda a vontade soberana de Deus, da criação, até conhecendo como serão as últimas coisas, a volta de Cristo Jesus e a nossa ida para o céu com Ele, para uma vida eterna. A igreja precisa levar a luz do conhecimento da verdade a muitas pessoas de forma urgente e cristocêntrica. Então nós precisamos das Escrituras. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que muitos precisam conhecer, e nós já estamos conhecendo, temos este conhecimento. Mas, irmãos, em quarto e último lugar, nós também precisamos destacar que a igreja que brilha é a igreja que abençoa vidas. É uma igreja pura, dinâmica, que tem conhecimento, mas também é uma igreja que abençoa vidas. A luz é símbolo universal de beneficência. As plantas precisam de luz para o seu desenvolvimento. A luz pode curar enfermidades. A luz move as máquinas para gerar recursos para a sobrevivência. Isso nos faz refletir que a nossa vida cristã não é contemplativa, nem só querer gozar as bênçãos sem irradiar nada. A igreja está no mundo para ajudar pessoas. É por isso que Deus nos escolheu em Cristo Jesus, para sermos testemunhas dele, para sermos bênçãos nas mãos de Deus, para levar as bênçãos de Deus a muitas vidas, exercer assim o nosso papel beneficente, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho pela palavra e pelo procedimento, pelo testemunho, e também amando as pessoas, desenvolvendo o serviço social, ser uma igreja atuante, considerando o nosso próximo. Nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos assim alegres, e estamos louvando a Deus pela vida do nosso presbitério São José dos Campos, e estamos arrecadando as doações para atender crentes e não crentes do nosso litoral norte. Louvamos a Deus pelo que a igreja, as nossas igrejas estão fazendo. E vemos que as nossas igrejas em várias partes do nosso Brasil estão solidárias com o nosso presbitério e as nossas igrejas do litoral norte. Quantos sofrendo, quantos, não só do alimento, da água, mas também de um consolo, de um conforto, que somente Deus em Cristo pode dar. E nós temos isto,
nós precisamos repartir também Jesus Cristo com estas pessoas. E os nossos irmãos no litoral estão fazendo isto. Neste ponto, nós lembramos então do ensino de Jesus sobre a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, verso 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o compadeceu-se dele, e chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Um estrangeiro aqui, né? Um samaritano, que não se dava com os judeus, ele é que socorre. O sacerdote passou de longe, aquele que tinha autoridade passou de largo. O levita, que tinha responsabilidade na casa de Deus, também não atendeu. Passou de longe, passou de largo. Mas o samaritano se compadeceu, amou aquele homem e providenciou o que ele precisava. Quantos estão ao nosso lado e precisa de uma palavra? Alguns precisam de alimentos, como estamos vendo, e estamos recebendo os pedidos para compartilhar da nossa despensa, do nosso guarda-roupa, com estes que precisam do nosso litoral norte. Mas outros precisam do nosso ombro amigo, dos nossos ouvidos.
outros precisam do nosso coração. Precisamos amar. Jesus nos ensina em João 13: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como Jesus te amou, como Jesus te ama. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Seja assim na sua vida, na minha vida, na nossa vida, como igreja de Cristo Jesus, neste lugar, nesta sociedade, nesta cidade, a nossa cidade de São José dos Campos. Concluo, irmãos, que Deus nos ajude a ser uma igreja que brilhe, uma igreja que brilha diariamente, em todas as nossas ações. Sejamos esta igreja pura, dinâmica, cheia de conhecimento, firmados nas Escrituras sagradas, e aquela que abençoa vidas diariamente, vidas de irmãos amados, não é? E vidas daqueles que ainda não têm Jesus Cristo como Salvador pessoal. Apliquemos então, irmãos, às nossas vidas, Isaías capítulo 60, versos de 1 a 3, no nosso viver diário. E Deus, através do profeta, Ele instrui e desafia o povo dele, o povo de Deus, o povo de Israel. Nos desafia hoje como igreja, povo escolhido por Deus, para Deus em Cristo. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o esplendor que te nasceu. Que seja assim a minha vida, a sua vida, que seja assim a nossa igreja aqui, para a honra e a glória do nosso Deus. Amém.